Amém, irmãos? Graça e paz a todos, louvado seja o Senhor. Chegamos a mais um dia do Alimento Diário, quarta-feira da semana 2, na qual o título é A Criação de um Centro para Preparação de Missionários em Éfeso. Bom, no início do texto, o Senhor deixa bem claro para nós aqui no texto do Alimento Diário que a desconexão com Deus, das pessoas com Deus, causa caos na vida das pessoas, a ponto de muitos não terem nem sentido para a vida. Por isso que, infelizmente, pessoas se matam hoje em dia, há muito suicídio, né? E pessoas vivendo em depressão, enfim, tem muita coisa ruim acontecendo, por falta da desconexão com Deus. E quando nós, usados pelo Senhor, oramos pelas pessoas, levamos o Evangelho de Jesus para as pessoas, Deus entra e começa a organizar suas vidas, começa a trabalhar e milagres são feitos, né? Que nem Mateus 9 fala que eram ovelhas, né? O Senhor se compadecia das pessoas, estavam sem pastor, né? Ovelhas sem pastor. Cabe a nós pregar o Evangelho às pessoas, Senhor Jesus. Mas o ponto principal desse dia, irmãos, é a criação, é a preparação, né, desse centro de missionários em Éfeso. Eu convido os irmãos a ler Atos 19, porque ali ele mostra que Paulo já chega em Éfeso pregando o Evangelho. Ele não perdia tempo, ele já chegou de imediato perguntando: vocês já receberam o Espírito Santo? Muitos falavam assim: eu nem sabia que existia o Espírito Santo, né? Aí ele pergunta: como vocês foram batizados? Batizado por João, né? E aí ele batiza em nome de Jesus, eles recebem o Espírito Santo a ponto até deles falarem outra língua. Então, irmãos, e aí depois ele vai para a escola de Tirano, e ali ele fica por 2 anos aproximadamente, e ali provavelmente ele conseguiu um tempo para pregar o Evangelho do Reino ali. E ali, irmãos, milagres aconteceram, e eu vou ler 2 versículos para os irmãos. Versículo 11 do capítulo 19, ele fala: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, irmãos, o que acontece? Ele criou esse lugar, esse centro de preparação de missionários. Ali ele pregava o Evangelho e as pessoas receberam Jesus, receberam o Evangelho do Reino, e ali começaram a ocorrer milagres, muitos milagres, como nós vimos aqui, milagres extraordinários. Nós hoje estamos recebendo essa palavra profética, e se nós colocarmos ela em prática, né, como o Senhor quer fazer muito, Ele quer criar muitos CEAPs, Ele quer que essa palavra profética chegue a muito mais pessoas. Para quê? Para que isso ocorra também nos dias de hoje, irmãos. Nós temos hoje, graças ao Senhor, os CEAPs, Centro de Aperfeiçoamento, Preparação de Missionários, irmãos comportores, que saem pregar o Evangelho, que estão à frente da batalha, que são essas pessoas, esses Paulos, que levam a vida de Jesus para as pessoas, a ponto de Deus voltar essa conexão. Só que para que isso ocorra, irmãos, em toda a terra, para que o Evangelho do Reino seja pregado, precisa de mais centros como esse. Paulo criou ali na escola de Tirano, em Éfeso, ele criou um centro de aperfeiçoamento, né? Ele criou um centro na qual ele gerava profetas, ele gerava missionários para pregar o Evangelho. Então, irmãos, que possamos ser como Epáfras. Quem que é Epáfras? Ele era um missionário. Ele era ele era muito importante, né? Ali ele gerou igrejas. Olha só que ele gerou Laodiceia, Hierápolis. Tudo indica que ele é um dos responsáveis de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. E aí, irmãos, nós somos responsáveis por alguma igreja? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nós possamos ser como esse Epáfras, né, irmãos? Missionários, preocupados em gerar igrejas, preocupados em trazer materiais para a edificação da igreja, irmãos. Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, irmãos, e possamos estar levando a vida de Deus, pregando o Evangelho com mais intensidade, com mais
alegria, com mais entusiasmo e salvando pessoas e levando pessoas a se conectar com Deus novamente. Deus abençoe a todos, uma ótima semana.